Então, graças e paz, irmãos. Amém. Satisfação estarmos reunidos mais um dia para poder cultuar o santo nome do nosso Deus e aprender um pouco mais da sua palavra também. Convido os irmãos mais uma vez a abrirem a Escritura, a palavra do nosso Deus, o Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 5. Estaremos lendo os versículos de 1 a 16. João, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 16. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Um homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Amém. Santo Deus, eterno e glorioso, agora, Pai, nós chegamos a esse momento tão especial de culto ao Senhor, momento que vamos expor e observar a Tua Palavra. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor prenda a atenção de todos aqui presentes, para que nada, nenhum outro motivo seja, Pai, suficientemente forte para tirar-lhes a atenção da Tua Santa Palavra. Que cada um de nós aqui presentes possamos sair alimentados do Teu Evangelho, alimentados da Tua Palavra, que é viva e eficaz, e a verdadeira comida para nós. Eu te peço que o Senhor nos ajude a expor a Tua mensagem, nos ajude a pregar com fidelidade, para que Teu nome seja glorificado nisso. Não para que o nome de um homem ou qualquer outro seja glorificado, senão que o Teu, ó Deus. O Senhor Jesus, nosso Deus, recebe cada um desses atos como aroma suave e agradável a Ti, ó Pai. Assim te oramos, te agradecemos, confiados que o Senhor vai nos auxiliar, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, estamos expondo o Evangelho de João, como os irmãos já sabem, alguns talvez estejam chegando pela primeira vez hoje, não saibam, mas nós fazemos uma pregação expositiva, sequencial. Então já estudamos todo o capítulo 1, já expomos o capítulo 1 inteiro, 2, 3, e semana passada encerramos o capítulo 4. Acho que já vai em torno de umas 12 semanas, um pouco mais. E agora estamos iniciando o capítulo 5.
Com a graça de Deus, o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado a oportunidade de estar aqui para engrandecer o seu nome através da sua própria palavra. Amém. Peço que os irmãos estejam atentos, não se distraiam, mas que com muita reverência observem a palavra do nosso Deus. Na última mensagem eu iniciei contando um pouco da história do John Newton. Nós vimos como ele foi um homem terrível em sua juventude, foi um jovem até os seus 20 e poucos, 30 anos, terrível. John Newton era conhecido por ser uma pessoa odiosa, era conhecido por ser um blasfemo, alguém que blasfemava do nome de Deus constantemente, que zombava daqueles que tinham uma crença verdadeira. John Newton era um exemplo claro de pecado, era um exemplo de pessoa depravada, no real sentido da palavra. E mesmo John Newton sendo tão perverso, essa história é real, mesmo John Newton sendo um homem tão odioso, era um traficante de escravos. Mesmo John Newton sendo uma pessoa tão má, Deus se compadeceu dele, tocou em seu coração, pois muitas vezes Deus usa as adversidades. John Newton estava em um dos navios negreiros, transportando escravos, e aquele navio, numa tempestade muito forte, começou a afundar, a entrar água no navio, e ele finalmente clamou a Deus. E Deus ouviu sua oração, seu pedido. Nós vimos que John Newton ele ficou conhecido por ser o compositor de um dos hinos mais conhecidos da história da igreja protestante, Amazing Grace, Maravilhosa Graça, que em muitos filmes aparecem por aí, é tocado nos filmes, é tocado em muitas igrejas, um hino certamente muito bonito, muito belo. Mas John Newton ele não foi só alguém que escreveu Amazing Grace, ele não foi só uma pessoa que foi tocada por Deus. John Newton ele teve a sua conduta moldada por Deus, um blasfemo, aquele que zombava de Deus, zombava de qualquer um que tinha uma crença. John Newton passou a ser um pregador da palavra. John Newton passou a ser um expositor do Evangelho. John Newton, que era um depravado, alguém com práticas imorais em vários sentidos da sua vida, ele agora estava sendo santificado por esse Deus. Estava largando aquelas práticas. Aquele que era um injusto, um perdido, ele havia sido encontrado por Deus e havia sido declarado justo. Isso é a coisa mais sublime, mais bendita que pode acontecer na vida de uma pessoa. Na verdade, de fato, é assim que Deus agiu com John Newton, agiu no passado, em vários textos bíblicos, também age nas nossas vidas hoje. Ele continua agindo assim, transformando miseráveis pecadores. Homens que julgavam ter muitas coisas, mas na verdade estavam pobres, cegos e nus. E Deus mostrou a eles um caminho, como fez com muitos de nós, como fez com alguns personagens bíblicos, a mulher samaritana, como nós vimos, com o Zaqueu, com Maria Madalena, a mulher que ele expulsou 7 demônios, como diz a Escritura. E esse Deus bendito, que transforma vidas, que muda histórias, nós cremos. Essa mudança de mente e de conduta que John Newton sofreu, nós costumamos usar a palavrinha metanoia. Deus transformou John Newton para que ele tivesse um hábito muito interessante, muito bom. Um exercício de fé, como ele mesmo dizia, um exercício espiritual, de compaixão. John Newton ele tinha um exercício de andar pelos hospitais. Ele tinha um exercício de compaixão, de andar pelos hospitais e se compadecer das pessoas. Poder pregar, poder exercer o amor na prática. Aquele que foi traficante de escravos, agora o seu exercício era caminhar pelos hospitais, pelos manicômios. Ele fez isso durante anos de sua vida, durante anos. Isso fazia ter cada vez mais compaixão pelas pessoas. Nada que era para ser espantoso, uma vez que ele era alguém que
ninguém deveria ter compaixão, o próprio Deus Santíssimo teve compaixão dele, ele agora estava retribuindo. Isso é para ser a atitude natural de todo aquele que recebe o Evangelho, de todo aquele que um dia estava perdido e no outro foi achado por Cristo. John Newton agora ele se compadecia e ele estava aprendendo constantemente com o Mestre, com o nosso Mestre por excelência, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, que em muitos momentos nos ensinou e parece que John Newton ele absorveu muito do nosso Senhor e também é um exemplo para que nós hoje possamos aplicar coisas como essas nas nossas vidas e exercer a compaixão. Não necessariamente uma cópia, mas se você tiver a oportunidade, exerça a compaixão que você recebeu do próprio Deus. Nós vimos a leitura no versículo 1, capítulo 5, diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Passadas estas coisas. Mas passadas que coisas? Nós vimos que Cristo tinha descido, ele estava em Jerusalém, desceu para a Galileia, e nós vimos ali no capítulo 4 que era necessário que ele passasse pela província de Samaria. Cristo passou por Samaria, teve aquele diálogo maravilhoso que a Escritura nos revela com a mulher samaritana, com aquele povo onde muitos se converteram, e agora ele segue seu caminho e ele vai para a Galileia, onde ele realiza o seu segundo sinal descrito por João. Cristo ele curou o filho de um oficial do rei Herodes. Ele não curou vendo, mas a uma distância de 30 quilômetros ele disse: vai, que teu filho vive. E nós vemos a preciosidade dos sinais de Cristo, nos revela o seu caráter, nos revela a sua natureza, de que ele é Deus verdadeiro. E foi para isso que João descreveu esses sinais. E Cristo, ele agora volta a Jerusalém. Passadas estas coisas, passados esses sinais que ele tinha feito na Galileia, é dito que havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Nós sabemos que Jesus era judeu, então ele veio e cumpriu a lei perfeitamente. E aí às vezes alguns irmãos podem entender um pouco, ficar numa visão um pouco dúbia, né? Aí pensa, mas João está escrevendo isso, João não é do Novo Testamento? No Novo Testamento já tinha acabado as festas? Isso não tinha sido encerrado pelo Cristo? Importante que nós compreendamos esse fato bíblico, que apesar de João estar escrevendo isso e ser no Novo Testamento, ele está relatando passagens ainda consideradas de antiga aliança. A nova aliança se dá com a ressurreição de Cristo. Cristo aqui ainda estava para morrer. Então, ele cumpriu a lei cabalmente, perfeitamente. Cada ponto, cada preceito. E ele agora está indo de volta a Jerusalém por ocasião de uma festa. Qual festa? A Escritura não declara. Tinha Pentecostes, Tabernáculos, Páscoa. Todas essas festas tinham que ser celebradas. Era lei. Mas Cristo está indo de volta para Jerusalém. É a parte importante do texto. Versículo 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. É interessante que na entrada de Jerusalém, nos muros, tinha uma porta chamada justamente a Porta das Ovelhas, que é onde os homens entravam com seus animais, que eles iam usar nos sacrifícios no templo. Eles iam usar esses animais nos sacrifícios. E essa porta era chamada de Porta das Ovelhas. Então, junto à Porta das Ovelhas, tinha um lugar chamado, tinha um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Então, as pessoas criaram pavilhões, lugares, para as pessoas se amontoarem perto desse tanque. E esse tanque é chamado de Betesda. Muito interessante, porque a palavra Betesda, no hebraico, significa casa de misericórdia. E, de fato, ali era uma espécie de hospital público, um hospital a céu aberto, onde muita gente se encontrava ali
É tanto que hoje, muitas vezes, nós temos hospitais com esse nome, né? Casa de Misericórdia. Na verdade, é o significado de Betesda. É uma passagem bíblica, né? Versículo 3, continua. Nestes 5 pavilhões, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Havia uma multidão de enfermos. Então ali se encontrava toda sorte de enfermidade nas pessoas. Não era um lugar alegre, e olha que era um dia de festa, ali era um lugar de tristeza, era um lugar de sofrimento, um lugar pesado, onde as pessoas estavam ali padecendo, com toda sorte de doenças que a medicina não tinha condição de curar, e muitas delas ainda hoje não curam. Não existe cura para o cego, a cura natural. Não existe uma cura para alguém que tem a perna ressequida, um paralítico, um coxo. E ali estava aquela multidão de pessoas, amontoadas. E elas estavam ali porque tinha motivo. E me parece que o John Newton, talvez ao ler essa passagem, ele tenha observado o Mestre Jesus, que vai agora se dirigir àquele lugar. Ele tenha aprendido de fato que é muito mais proveitoso exercer a misericórdia do que estar em festas. Não que haja um problema em estar na festa, mas que exercer misericórdia é um ato de amor muito maior. Muito mais importante se compadecer das pessoas, ajudar, do que negligenciar a prática do amor e do bem. Cristo estava ali, uma multidão de enfermos, uma multidão. Nós vamos ver que o nosso Senhor, Ele não vai fazer um discurso para aquele povo, Ele não vai fazer muitos milagres como outrora Ele fez em Jerusalém. Ele vai se dirigir ao mundo. É interessante isso, porque quando nós vamos passear uma cidade, o pregador já disse isso, nós costumamos, ao ir na cidade, naqueles lugares mais bonitos, os lugares turísticos, né? Ninguém quer ir numa cidade e visitar as favelas, os lugares perigosos. A gente quer ir numa cidade e visitar as coisas boas, passear, se divertir. Isso mostra o caráter do ministério de Cristo. A preocupação de Cristo não era com uma alegria pessoal em promover a satisfação pessoal do seu ego, senão que, ao ir para Jerusalém, ele vai para o lugar onde ninguém queria estar. Ele vai para o meio dos doentes, das pessoas enfermas. E é dito no versículo 4: esperando que se movesse a água, eles estavam ali, os cegos, os coxos, os paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Uma nota muito importante, os irmãos devem observar aí que esse versículo ele está entre colchetes. Isso significa que nos escritos mais antigos, do livro de João, os originais, esse versículo ele não havia, ele foi uma adição posterior. Essa adição, especificamente, ela é uma interpretação do copista, das pessoas que iam copiando o texto para propagar. Não tinha imprensa, não tinha impressoras como nós temos hoje, né? Então as pessoas copiavam. Isso parece uma adição do copista, por isso que vem entre colchetes. Mas essa adição ela não é danosa, certo? Ela não é uma corrupção da escritura, pois o versículo 7 deixa claro a mesma coisa, né? Quando ele diz: respondeu o enfermo, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então mostra que o copista ele só deu uma explicação de algo que porventura não estivesse claro. Mas é fato que aquelas pessoas estavam ali com base em uma crença de que um anjo descia por tempos ali, uma vez ao ano, agitava a água, e o primeiro que entrasse, a água era curada.
a gente não vai encontrar nenhuma outra passagem na Escritura completando, corroborando, confirmando que essa crença era verdadeira. Pelo contrário, ela parece muito destoante, ela parece muito estranha a tudo que a Escritura nos diz. Deus, ele não precisa ficar brincando com as pessoas para ver quem é o primeiro que vai chegar. Quando Deus quer curar alguém, quando Ele quer fazer uma obra na vida de alguém, Ele simplesmente vai e faz, como Cristo foi e fez na vida daquele homem. Então, parece que aqui trata-se de uma superstição que muitos daqueles desesperados, aquelas pessoas que estavam desenganadas, elas se apegavam àquilo e achavam que aquilo ali era a única solução para a vida delas. O primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos é a escolha de Jesus. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. O homem estava enfermo havia 38 anos. E aquele homem não estava enfermo ali há uma semana, ele não estava enfermo ali há um mês, um ano. 38 anos. Possivelmente, 38 anos é mais tempo que a maioria da vida de nós que estamos aqui presentes hoje. 38 anos é muito tempo. Ele estava enfermo há 38 anos. E a sua enfermidade era uma paralisia. Era uma paralisia. A palavra grega usada na ideia de que ele tinha a perna ressequida. Ele era um coxo. Ele estava ali paralítico há 38 anos. Quase uma vida toda, quando a gente compara a perspectiva de vida daquelas pessoas, quase uma vida toda limitada por uma enfermidade. Aquele homem estava naquela situação terrível há anos. E a esperança dele era que, quando a água fosse agitada, ele ia entrar. A crença dele era supersticiosa. Ele achava que a solução da vida dele estava naquele ato. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Interessante. Cristo, ele não faz um discurso, ele não se apresenta, ele chega para o homem, vendo-o deitado, e aqui mostra a soberania de Deus, mostra a comunicação entre as duas naturezas de Cristo, Deus e homem. Ele, em sua onisciência divina, a Escritura o Evangelho de João deixa bem claro que ele sabia que aquele homem estava assim há muito tempo. Cristo sabia. E ele dirigiu-se àquele homem e perguntou-lhe: queres ser curado? Interessante. Ele não perguntou quem era, nem se apresentou. Ele chegou àquele homem e perguntou: queres ser curado? Fica muito claro aqui que aquele homem, ele não procurou Cristo. Pelo contrário, a iniciativa foi do nosso Senhor. Ele foi aquele homem e perguntou a ele: quer ser curado? Então Cristo escolheu ele. Tinha uma multidão. Poderia ter outras pessoas com outras doenças, talvez até piores, mas Cristo decidiu ir àquele homem e perguntar: queres ser curado? Isso revela muita coisa sobre o nosso Deus. Primeiro, que a sua ação é monergística. Ele faz tudo. Ele não precisa que nós nos aproximemos dele para realizar uma obra. Não, ele pode fazer, ele transforma vidas. Ele decidiu escolher aquele homem e foi até aquele homem na multidão e perguntou: quer ser curado? Parece uma pergunta besta, pergunta óbvia. Qualquer um que estivesse ali queria ser curado. Nem sempre. Porque muitas pessoas estão padecendo com determinados problemas, mas já se acostumaram com a sua condição. Muitas pessoas com a sua condição de doença fazem disso seu ganha-pão. E talvez se perdesse aquela condição, poderia destruir toda a economia daquela casa, daquela família. Mas Cristo faz uma pergunta, e o natural, o óbvio, para alguém que sofreu há muito tempo com um problema como esse, é que a resposta seja sim. Quero ser curado. O teólogo William Hendrickson, ele disse que se alguém quer tocar de fato o coração de alguém, pode escolher 2 caminhos para fazer isso. O primeiro caminho é pedir um favor.
faz com que muitas vezes as pessoas se compadeçam quando você pede um favor. E o segundo caminho é oferecer um favor. Nós vemos Cristo agindo das duas formas. Com a mulher samaritana, ele chega a ela e pede um favor. Dai-me de beber essa água. Tenho sede. Já com este homem, Cristo olha para ele e pergunta: quer ser curado? Ele agora está oferecendo um favor. Em nenhum dos casos, quando nosso Senhor se dirige a essas pessoas, ele humilhou ou zombou alguma delas pelo pecado. Pelo contrário, ele agiu graciosamente, com misericórdia, em todos os casos que nós vemos. É importante que nós não criemos regras sobre o agir de Deus, a misericórdia de Cristo, as suas ações sobrenaturais, porque não há uma regra. Ele é Deus, é soberano. Nós vemos ele se aproximar da mulher samaritana e pedir água. Nós vemos Cristo se aproximar desse rapaz e lhe perguntar: quer ser curado? Mas também nós vimos o oficial de Herodes correr até ele e pedir: Senhor, desce-me para salvar meu filho. O fato é que o Deus que nós cremos é soberano e tem poder para salvar. Nosso Deus é o Deus do impossível. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para fazer o que lhe apraz, porque Ele é Deus. Versículo 7, interessante a resposta daquele homem. Ele não respondeu à resposta de Cristo. Ele não disse sim ou não. Quer ser curado? Era muito simples a resposta. Sim ou não, se ele não quisesse. A resposta dele foi, versículo 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha um tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Não tem ninguém que me ponha um tanque quando essa água é agitada. Toda vez que a água é agitada, quando eu me preparo para ir, outro mais rápido vai. Ninguém tem pena de mim, que estou paralítico. Ninguém tem pena de mim que tem uma perna nesse aqui. E olha como é interessante. Quando Cristo pergunta se ele quer ser curado, ele não ponderou que aquela crença dele era errada. Ou ele não ponderou que poderia haver outra forma dele ser curado. A cura dele, a solução para os problemas da vida dele, ele colocou nas próprias mãos. Ele disse: eu tenho que entrar ali. A minha solução é entrar ali, no momento certo. Se eu perder o time, se eu perder o tempo, já foi. Perdi. Só ano que vem agora. Ele colocou a solução para a sua vida fora de Deus. Ele achou que a solução para o seu problema estava no mérito próprio, dele conseguir alguma coisa. A sua resposta também reflete outras coisas. Eu não tenho ninguém. É isso que ele responde. Eu não tenho ninguém. Significa que aquele homem era só. Era só por quê? Não temos como saber se a família abandonou, se a família já havia morrido. Não temos como saber. O fato é que nós podemos ter a certeza de uma coisa: que se nós tivermos Cristo, nós nunca estaremos só. Se nós não tivermos ninguém, nós nunca estaremos só. Se nós nos sentirmos desamparados com Cristo, Ele sempre será o nosso amparo. Essa é a certeza que devemos ter. Aquele homem ainda não tinha compreendido isso. Ele não tinha compreendido que Cristo era Deus. E Cristo tinha poder para mudar a sua situação, a sua história, a sua circunstância. E é claro que nós, ao lermos um texto como esse, pensamos além do próprio texto, além da própria situação. Nós podemos trazer e refletir para a nossa vida qual o problema que nós achamos que só nós podemos resolver. Nós temos que ter fé e confiar que o nosso Senhor, Ele se compadece de nós. Que Ele é o nosso auxílio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é a nossa segurança, nosso amparo. Nós temos que confiar que a situação, por mais parecida que pareça estar,
Para Deus, nada é impossível. Cristo é o Deus do impossível. Aquilo era fora da alçada da medicina. Curar um cego, curar um coxo. Muito mais além, fazer o morto ressuscitar como ele fez com Lázaro. Que impedimento pode haver para o Deus Criador? Para o Deus que chama a existência as coisas que não se viam. Ele simplesmente disse, haja e houve. Haja luz e houve. Haja os seres e houveram cada um deles. Na forma como ele determinou. Aquele homem estava sem esperança. Mas a própria esperança estava diante dele. Ele não estava procurando, mas a própria esperança o procurou e o achou. Evidente que o nosso Deus escolhe a quem quer e a quem lhe apraz. Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto vou, desce outro antes de mim. Ele agora estava para conhecer a verdadeira fonte de águas vivas que a mulher samaritana tinha conhecido. Ele agora estava para conhecer a verdadeira água que purifica os corações humanos. Versículo 8, então, lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Um versículo aparentemente bem simples. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Cristo deu apenas uma ordem. Ele não fez nenhum sensacionalismo, ele não chamou a atenção para si, ele só disse, levanta, toma o teu leito e anda. E aqui João está descrevendo o terceiro sinal que Cristo realiza. Cristo fez muitos milagres, mas aqui João está descrevendo o seu terceiro sinal. Ele só descreve 7 no livro inteiro. É importante nós ponderarmos a diferença entre um sinal e um milagre, que o milagre aparentemente ele tem um fim em si mesmo, apesar de Deus ser glorificado nisso, uma coisa impossível de se fazer, mas ele tem um fim em si mesmo. Já os sinais que Cristo realiza, que João descreve, esses sinais eles apontam para uma verdade muito superior. Eles apontam para a verdade que Jesus é Deus. E aqui está o terceiro sinal. Cristo ele simplesmente ordena, levanta-te e anda. Toma o teu leito e anda. Pega a tua cama, a tua maca, essa espécie de lençol grosso que você deita e se cobre, pega isso e vai, e anda. Versículo 9. Imediatamente, como o narrador escreve, imediatamente. Não há uma progressão, uma melhora progressiva, é imediatamente. O homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. Imediatamente o homem se viu curado. E é interessante que ele toma o leito e anda. A gente não vê o homem sendo grato, a gente não vê nada. Ele simplesmente pega o leito e vai embora. Apenas com uma ordem, aquele homem desesperançoso, enfermo, estava curado da sua chaga. A descrição, na verdade, de João, bem simples, muito simples. A gente consegue imaginar a cena. Aquele homem paralítico no momento seguinte ele levantando, pegando sua cama, sua maca e seguindo em frente. Tantos anos esperando, crendo em uma superstição. Há tantos anos projetando a sua salvação, projetando a solução para o seu problema, no próprio mérito dele conseguir entrar na água. Cristo agora chega para ele não sabia quem era Cristo. E Cristo olha, quer ser curado? Levanta e vai. Pega o teu leito e vai. Se a narrativa ela se encerrasse nesse momento, nós teríamos apenas mais um exemplo de um paralítico andando, mais um exemplo de um milagre feito por Cristo. Se nós cremos num Deus que Ele é o Senhor da história, é um Deus que guia toda a história, Ele não deixa pontas soltas, arestas. Cristo ainda estava trabalhando na vida daquele homem. É
fato de que Cristo ainda tinha que reencontrá-lo. Porque Cristo disse: levanta, toma teu leito e anda. Mas ele não falou da condição daquele homem, de miserável, de pecador. Ele não falou que aquele homem precisava mudar de vida. Isso não está descrito no texto. Cristo ele só curou aquele homem da chaga. Mas é claro que o nosso Senhor ele não ia deixar essa brecha. A parte final desse versículo, versículo 9, ele é extremamente importante. Justamente essa ponte que vai dar a base para transformar a vida daquele homem, bem como para que o nome do nosso Senhor também seja glorificado. De muitas formas. A parte final do versículo diz: e aquele dia era sábado. Para nós pode parecer uma besteira, nós fazemos qualquer coisa sábado, no dia do Senhor, no domingo. Mas é importante nós entendermos que Jerusalém estava tomada pelo legalismo dos fariseus, que criavam regras em cima de regras, interpretações em cima de interpretações. E aquele homem agora tinha tomado o seu leito e andado. E o versículo 10, nós começamos o segundo ponto, que é a entrevista que os judeus fizeram àquele homem. Por isso disseram os judeus ao que fora curado. Veja, aquele homem estava ali há 38 anos. Certamente as pessoas daquela cidade conheciam o seu paralítico há 38 anos. Não tem como, em uma cidade como essa, a pessoa tem uma característica tão forte há tantos anos, as pessoas não conhecerem. E o que é dito no versículo 10 deixa muito claro o intento do coração do homem, do intento daqueles que se apegaram à lei e rejeitaram ao Deus Criador da lei. Por isso disseram os judeus ao que fora curado. Veja, os judeus eles poderiam ter se espantado. Você está curado? Como assim? O que aconteceu com você aqui? Há pouco tempo você era aleijado. Você agora está andando? Como é que acontece isso? Como pode uma coisa dessa? O que eles fizeram foi: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. A resposta deles foi: hoje é sábado. Você está pecando porque você está carregando o leito. Você está errado. Você está pecando. Aqui nós vemos a descrição de um falso zelo. Um falso zelo. Eles se baseavam em alguns textos do Antigo Testamento. Eu pedi para os irmãos abrirem o livro de Neemias, capítulo 13, versículo 19. E se baseavam em alguns trechos do Antigo Testamento para montar uma doutrina, criar uma regra que não havia sido dada. Neemias 13, 19. Diz assim: dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem, determinei que não se abrissem senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, foi dada uma ordem para que ninguém fizesse um trabalho servil no sábado, que até então era o dia do Senhor. Nenhuma obra servil, nenhuma obra para benefício próprio, para ganho de dinheiro. E aqueles homens, com o seu legalismo, eles extrapolavam a lei. E agora diziam que aquele homem não podia nem carregar o seu leito. Ele não podia nem carregar o seu leito. O texto de Juízes também, de Jeremias também traz outra base para isso, mas não é necessário que nós abramos agora. Versículo 11, é o que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Veja agora o argumento daquele homem. Ele diz: o mesmo que me curou, disse, toma o teu leito e anda. Aquela palavra era para ser suficiente, pois se alguém o tinha curado, esse alguém certamente tinha que ser Deus. E a sua palavra era para ser suficiente. Olha, o mesmo que me curou está me dando a garantia de que eu tenho que tomar meu leito e andar. Calvino, ao
falar sobre esse texto, Calvino vai pregar sobre esse texto, escrever, comentar, ele vai dizer que aquele homem carregando o leito nada mais é do que a pregação do Evangelho. Quando aquele homem que estava aleijado, paralítico há 38 anos, anda por Jerusalém, segurando o seu leito, a única coisa que ele tinha para se amparar ali é a pregação verdadeira do Evangelho, que a sua vida tinha sido transformada, que a sua vida tinha sido modificada. Então, o que aquele homem estava fazendo ao carregar o seu leito não era de modo algum pecado, pelo contrário, ali era uma obra divina. Ali era uma obra para o nosso Deus, a obra que deveria ser feita no dia do Senhor, as obras, os exercícios de misericórdia. Aquele homem estava pregando o Evangelho, mesmo com seu conhecimento frágil, mesmo com seu pouco conhecimento do que tinha acontecido. Ao andar e obedecer a Cristo, ele está pregando a todo que o visse. Deus me salvou, minha vida foi transformada, mudaram a minha condição. É isso que é dito em cada passo daquele homem. Versículo 12. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Veja o intento deles, os fariseus, os judeus. Eles não queriam saber o que Cristo tinha feito. Ele queria saber quem era aquele que tinha dito para ele andar com o leito no sábado. Eles criaram regras de quantos passos deviam se dar no máximo no sábado, quando a Escritura nunca falou disso. Se der um passo a mais do limite, você está pecando. Condenou-o é quando alguém quer assumir a posição que é só de Deus, e legislador, e criar leis. Versículo 13, o texto continua. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. O homem nem sabia quem Jesus era. Tinha tanta gente, aquele homem foi curado, ele simplesmente obedeceu, não voltou nem para agradecer, para dar um abraço em Cristo, ele simplesmente saiu. Ele não sabia quem era. Ele não sabia quem era. Talvez isso certamente fizesse parte do propósito do nosso Senhor Jesus Cristo, para que no momento oportuno ele aparecesse aquele homem para completar a obra que tinha iniciado na vida dele. Versículo 14, terceiro ponto, quando Cristo vai exortá-lo à verdadeira santidade. Cristo vai exortar aquele homem a se santificar. E agora sim vai ter um aspecto espiritual na pregação de Cristo. Mais do que o físico que foi curado, agora Cristo vai se preocupar com a parte espiritual daquele homem. Versículo 15. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse, olha que interessante. No mesmo dia, mais tarde, aquele homem estava no templo. Era dia do Senhor. E se os irmãos não sabem, as pessoas que tinham problemas graves e irreversíveis assim, eles não podiam entrar no templo. Eles não eram puros para entrar no templo. E agora a primeira coisa que aquele homem faz, ao se ver curado, mesmo sem conhecimentos, é estar no templo para agradecer a Deus. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse, agora Cristo vai se revelar. A forma como Cristo fala, revela que foi Ele quem o curou. Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha que já estás curado, não peques mais. É interessante isso. Porque quando Cristo fala, você já foi curado, sua chaga foi sanada, você foi limpo, purificado daquilo que você tinha. Ora, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Dá a ideia de que aquele pecado, que aquela situação daquele homem era proveniente de um pecado. Aquela situação de paralítico daquele homem era proveniente de um pecado. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, meus irmãos, porque nem toda doença, nem toda situação é consequência de pecado. Simplesmente, muitas vezes as pessoas são acometidas por coisas até graves. Mas muitas vezes, algumas condições das nossas vidas, elas ocorrem por causa do pecado.
da consequência do pecado. E Cristo foi gracioso de purificar ele até de uma consequência do pecado. Tem muitos exemplos que a gente pode dar. Uma mãe, por exemplo, acho que quem fala isso é o Hernandes Dias Lopes, uma mãe que na sua gestação, na gravidez, ela fuma, ela bebe, pode fazer com que o seu filho nasça com problemas. Ou alguém que estava cometendo algum delito, um ladrão que tomou um tiro nas costas, pode ficar paraplégico. Isso é a consequência do pecado. E na maioria das vezes, grande parte das vezes, a gente vai lidar com as consequências do pecado, mesmo depois de purificados. Cristo foi tão misericordioso com aquele que ele o fez andar de novo. E aí ele está completando a sua obra na vida daquele homem. Cristo ele não fica fazendo nenhum sensacionalismo pelo que ele fez, mas o que ele diz é: não peques mais. Não peques mais. Ou seja, viva uma vida de santidade. Busque a justiça de Deus. Mude sua prática de vida. Não peques mais. Significa mudança de vida, mudança de mente, mudança de atitude. Versículo 15. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E alguém pode ler o texto despretensiosamente e pensar: mas rapaz, depois de Cristo curar ele, fazer tudo isso, ele agora vai dizer aos judeus que fora Cristo, sendo que os judeus estavam perseguindo Cristo. Aí tem muitas interpretações. Eu, particularmente, acredito que aquele homem não sabia que os judeus estavam perseguindo Cristo. Ele nem sabia quem Cristo era momentos antes disso. Acredito que ele só estava respondendo a uma pergunta que tinha sido feita antes: quem foi que te curou? Quem foi que te curou? Há pregadores, bons pregadores, que vão dizer que aquele homem ainda foi ingrato ao denunciar Jesus. Não acredito que foi esse o caso, mas que ele estava apenas respondendo um interrogatório que tinha sido feito antes. Versículo 16, o texto encerra dizendo: e os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. E agora temos o início da perseguição de fato contra o ministério de Cristo. Pontapé inicial da perseguição que nós bem sabemos que vai desaguar em sua morte. E ela começa porque foi dito que Cristo curou no sábado. Ele realizou as obras de misericórdia no sábado. Importante que nós tenhamos muito bem a imagem de toda a cena vivas na nossa mente. Que muitas vezes nos apegamos a poços e achamos que a nossa solução está em alguns poços, está no nosso mérito de entrar nas águas e pelas nossas próprias forças nos transformarmos, nos aperfeiçoarmos. Mas esse fato relatado com Cristo, relatado por João, nos revela muitas coisas importantes. E a maior de todas é que nós temos que confiar tão somente nesse Deus, nesse Senhor, que fez tudo de graça. Ele não cobrou nada ao homem, ele não soltou fogos para chamar a atenção, ele simplesmente foi lá, transformou a sua vida, como ele transformou a de muitos de nós aqui, nos deu uma nova perspectiva. Muitas vezes a gente tem passado por situações adversas, situações complicadas, nas mais diversas áreas, seja na saúde física, emocional, espiritual, seja no trabalho, nos relacionamentos. A gente tem passado por problemas, é natural que o homem passe por problemas, alguns maiores que os outros. Mas a gente nunca pode se esquecer que mesmo que esses problemas pareçam incorrigíveis, que para Deus não há nada impossível.
Ele pode restaurar a sua saúde, Ele pode restaurar a sua paz, relacionamentos, o que for. Porque o Deus que nós cremos é o Deus do impossível. Nós cremos num Deus que é soberano. É importante saber que Ele está disposto a nos dar verdadeira vida em seu nome. Se você encontra-se só como aquele homem paralítico se encontrava, você pode confiar de que Deus nunca vai te desamparar, nunca vai te abandonar. Você estava desamparado, Ele é o próprio amparo, Ele é o seu auxílio. Ele está disposto. Não há cobrança para isso. Não há mérito próprio, senão que Deus tem feito tudo isso de forma graciosa. E o que é que você precisa fazer então? Você precisa crer. Você precisa crer, porque só há solução para a nossa condição. E a pior condição não é a de um problema físico, mental. A pior condição é que qualquer um sem Cristo está morto. E Ele pode dar a vida verdadeira. Qualquer um que não tenha recebido Cristo como Salvador está perdido. Essa é a pior condição. Mas Ele está disposto constantemente a mudar essa realidade. Está disposto a te curar. O que é que você tem que fazer? Será que é mérito seu? Não. Mas é o que você crê. O que nós podemos fazer é convidá-los a experimentar esse Deus. É convidar a provar de Cristo e ver que Ele é bom. Como Ele foi misericordioso e bondoso com aquele homem. Você precisa crer. Por todas essas coisas Ele faz por graça, por amor, como um favor. No capítulo 20 do Evangelho de João, temos o relato de João, o próprio escritor, o relato do porquê Cristo fez esses sinais, porque Ele descreveu esses sinais. Convido os irmãos a abrirem João, capítulo 20, penúltimo capítulo desse livro, capítulo 20, versículos 30 e 31, os dois últimos versículos. Diz que João descreveu apenas 7 sinais de Cristo. E esses dois versículos, nós, vez ou outra, temos que voltar nele, porque eles são muito importantes. A gente não pode perdê-los de mente, perdê-los de vista, perdê-los na mente. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Motivo porque João registrou esses sinais, para que nós creiamos que Jesus é Deus. E só crendo é que podemos ter verdadeira vida no seu nome. Amém. Vamos todos ficar de pé mais uma vez? Cantar esse último cântico para encerrar o nosso culto. Seja engrandecido. Sois engrandecido, ó Deus da minha
graça e tua misericórdia que tido sobre nós, Senhor, por isso somos gratos a Ti, Deus. Que essa palavra, Senhor, possa estar repercutindo em nossos corações, Senhor, que possamos meditar nela, Senhor, em casa também, para entender mais perfeitamente a Tua vontade para conosco, Senhor, para entender a Tua bondade e as Tuas misericórdias em nossa vida, Senhor. Que essa palavra venha produzir frutos em nós, Senhor, para que sejamos também assim como Cristo, Senhor, misericordiosos para com os outros, Senhor, para levar a Tua palavra de salvação, Senhor, para buscar a Tua face e Te engrandecer, Senhor, porque Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu és maravilhoso, Senhor, e a Ti rendemos glória e majestade, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, ó Deus. Nós te clamamos essa noite também, Senhor, que possa nos proteger, que possa nos guiar no caminho para casa, Senhor, que o Senhor possa nos conduzir em segurança, ó Deus, que possa nos conduzir também, Senhor, a viver uma vida em santidade, a buscar a Tua face, Senhor, vencer as tentações diárias que temos, Senhor, para a glória e para a honra do Teu nome. Deus, eu te agradeço e te clamo em nome de Jesus. Irmãos, podem se cumprimentar. Isso aí.